Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do setor financeiro, características desse setor, principais empresas desse setor dentro do país, mostrar resultados dessas empresas, mostrar algumas questões de performance desse setor nos últimos anos também. Mas vamos começar primeiro falando a respeito do setor, porque é um setor muito complexo e nós temos várias atividades dentro do setor financeiro. Então, nós podemos começar com o banco, que seria aí a mais famosa, é a principal, talvez, dentro do setor financeiro. E como o banco funciona? O que que ele faz? A principal atividade do banco é receber depósitos e ele utiliza uma parte desses depósitos para gerar crédito, ou seja, ele pega e empresta esse dinheiro para outras pessoas. Então, se você tem lá R$ 5.000 e você deposita no banco, o banco vai pegar uma parte desse dinheiro e emprestar para outras pessoas ou outras instituições. Por isso que é sempre importante você não deixar dinheiro parado no banco. Aquele dinheiro que você tem parado no banco, ele sempre precisa estar rendendo juros. Porque se você não fizer ele render juros, o banco vai estar fazendo ele render juros por você. Então, dinheiro sempre precisa estar trabalhando, tá certo? Então, essa é a atividade principal do banco. Agora, existem outros serviços que o banco faz e que outras empresas também que não necessariamente bancárias fazem. Por exemplo, o serviço de seguros. Então, nós temos as seguradoras. Quase todos os bancos têm um braço de seguradora, e daí tem seguradoras as quais não necessariamente têm uma atuação bancária tão forte assim, mas uma coisa está muito interligada à outra. Dificilmente vocês vão ver um banco o qual não tem ali uma seguradora dentro desse banco. E para que que serve a seguradora? A seguradora, ela vai te dar proteção contra uma perda financeira, em troca de uma taxa. Exemplos, posso fazer um seguro da minha casa. Então, se a minha casa pegar fogo, eu vou ganhar um valor por esta perda que eu tive. Mas, para que isso aconteça, eu vou ter que ali todos os meses pagar um certo valor nesse seguro para essa seguradora. Mesma coisa com o meu carro. Então, se o meu carro for roubado, se eu ou alguém enfiar esse carro em um poste e dar perda total nesse carro, eu vou receber um valor da seguradora, mas para isso eu vou ter que ali todo mês pagar um certo valor para essa seguradora, uma certa taxa. Isso pode acontecer também com o celular. Eu posso ter seguro de vida, posso ter seguro saúde, eu posso ter seguro de uma encomenda, então, relacionado à logística. Por exemplo, eu tenho um navio que vai sair do Porto de Santos e vai para um porto lá na China ou nos Estados Unidos. Eu posso fazer o seguro dessa carga. Eu posso também fazer seguro de ações. Então, se eu tenho uma ação e eu não quero perder dinheiro com a queda dessa ação, eu posso fazer um seguro para essa ação também. Então, basicamente isso que o setor de seguros faz, que seria um subsetor do setor financeiro. Nós temos também serviços de gestão de patrimônio ou gestão de investimentos. Então, vai ser aquela pessoa que vai aconselhar o cliente a fazer o investimento A, B ou C, investir em títulos, investir em fundo, investir em ações ou investir em outras modalidades de investimento. Temos também serviços de contabilidade, que está muito relacionado ao setor financeiro. Então, toda empresa vai precisar de algum serviço de contabilidade para organizar o seu financeiro, principalmente ligado a questões tributárias, e muitas vezes também tentar reduzir ao máximo os tributos devidos, que seria a famosa elisão fiscal. Então, não é evasão fiscal, que aí seria considerado um crime, mas elisão fiscal. Então, dentro da lei, você tentar pagar o mínimo possível de impostos. E também ligado a essa questão contábil, muitas instituições financeiras oferecem serviços quando, por exemplo, seria fusão e aquisição, né? Quando, por exemplo, uma empresa quer comprar outra empresa, o banco ou outras instituições financeiras vão fazer um meio de campo para checar dados contábeis e para auxiliar nesse processo de aquisição e de fusão de empresas. Então, isso também está ligado à contabilidade. Aí nós temos também os bancos de investimento,
que são instituições que, diferente dos bancos normais, que têm a sua principal atividade em receber depósitos e gerar crédito, emprestar esses depósitos para outras pessoas, outras instituições, o banco de investimento ele está focado em auxiliar os seus clientes ou então fazer a gestão desse valor para os clientes, investindo esse valor em diversos tipos de investimento, como eu falei anteriormente. Então, pode ser ações, pode ser títulos de renda fixa, podem ser outros tipos de investimento. E, em cima desse serviço que ele está prestando, ele vai tirar alguma taxa, seja uma taxa de performance, seja uma taxa de administração, seja algum outro tipo de taxa fixa desse cliente. E é a partir disso que vai vir a principal remuneração desse banco, via de regra. Nós temos outra figura que são os fundos de investimento. Então, os fundos de investimento vão pegar o dinheiro daqueles clientes, daqueles investidores e vão fazer a alocação desse valor, muitas vezes em ações, mas às vezes também em crédito, às vezes pode ser até em câmbio, pode ser também em commodities, pode ser em criptomoedas também. Então, diferentes classes de ativos. E nós temos até também instituições que são mais focadas na parte imobiliária. Então, a parte imobiliária, a parte bancária, elas têm uma relação muito forte, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando vai pegar um empréstimo, ela utiliza a casa dela como colateral desse empréstimo. Ou então, quando ela vai comprar uma casa, ela também vai utilizar essa casa como garantia desse empréstimo. Então, eu quero comprar uma casa de R$ 500.000, por exemplo. Se eu não pagar as prestações desse empréstimo, os juros desse empréstimo, o que vai acontecer é que o banco vai acabar tomando essa casa, então essa casa vai ser uma garantia para esse empréstimo que eu estou fazendo, de forma que os juros desse empréstimo tende a ser menor. E quando nós falamos em garantia, o setor imobiliário acaba sendo aí, ao redor do mundo, a principal garantia utilizada para fazer empréstimos. Então existe uma relação muito forte entre o setor bancário e o setor imobiliário, tanto que existem instituições dentro do setor bancário as quais são especializadas em fazer tipos de operações de crédito, de compra, de administração ligadas ao setor imobiliário. Então, são instituições focadas nessa fusão, nessa intermediação entre o setor imobiliário e o setor bancário. Outro subsetor aí do setor financeiro é o mercado acionário. Então, nós temos aí como principal figura desse subsetor as bolsas de valores ao redor do mundo, que são intermediários, os quais intermediam a compra e venda de ações, principalmente, que são partes, pequenas partes, parcelas de empresas. Temos também as uniões de crédito, que funcionam de forma parecida com o banco, mas tem algumas regras diferentes, principalmente porque você vira meio que um sócio quando você faz parte dessa união de crédito, diferente de você abrir uma conta no banco, onde você não tem ali nenhum vínculo com o banco, nenhum tipo de sociedade, nenhuma participação nesse banco, fora o fato de você ser um cliente desse banco, por ter uma conta aberta nele. Temos também os processadores de pagamentos. Então, quando você vai fazer um pagamento no supermercado, em alguma loja, em algum lugar, você vai ter empresas as quais muitas vezes são só focadas em fazer o processamento desses pagamentos. Então, aqui nós temos no Brasil a figura das maquininhas, por exemplo, que são ali das processadoras de pagamento, mas pode ser online também esse processo, não necessariamente ter uma maquininha física. E essas empresas vão processar esses pagamentos e vão tirar uma pequena taxa em cima desse processamento, via de regra sim que elas vão ganhar dinheiro. Temos também os fundos de pensão, que eles têm características próprias, muitas vezes uma tributação diferente, questões de resgate desse valor também são diferenciadas. Esses fundos de pensão podem ser ligados também ao indivíduo ou podem ser ligados à empresa a qual o indivíduo trabalha. Muitas vezes fundos de pensão podem ser públicos também, então tem algumas características diferentes. Aí ligado também muito à contabilidade, nós temos assessoria de tributação, temos também auditorias, que é algo ligado ao setor financeiro, e temos também a parte de wealth management, que está muito ligado à assessoria patrimonial, assessoria de investimentos. Aí nós temos também toda a parte de consultoria, que pode ser feito em assuntos relacionados ao setor financeiro. Temos a parte também, por exemplo, de securitização no Brasil. Então, temos algumas empresas aí com tamanho razoável que fazem isso no Brasil, que funciona da seguinte forma. Então, digamos que eu vou receber R$ 500.000
a minha empresa vai receber R$ 500.000 porque eu vendi um produto para outra empresa. Só que eu vou receber esses R$ 500.000 daqui a X meses. Aí eu chego na securitizadora e digo, olha, eu quero antecipar o recebimento desse valor. A securitizadora vai fazer um estudo para ver qual que é o risco de eu receber esse valor, qual que é a taxa de juros que está sendo praticada nesse país, uma média de taxa de juros. E daí, linkando essa taxa de juros com o tempo até eu receber, com o risco de eu não receber, o risco de calote, ela vai chegar para mim e vai me dar uma taxa de juros que vai ser descontada aí, né, desse valor de R$ 500.000. E daí talvez ela chegue para mim e diga, olha, tudo bem, eu vou te dar esse dinheiro agora, mas você vai receber R$ 400.000. E aí eu posso não aceitar ou eu posso aceitar. Aí eu aceitando, ela provavelmente vai linkar isso em uma cesta com outras pessoas, outras empresas que estão fazendo uma operação parecida com a minha e vai ofertar essa carteira de crédito para o mercado, para instituições financeiras, para fundos, para pessoas físicas. E essas pessoas físicas, esses fundos, essas instituições financeiras vão comprar essa carteira, né? E vão receber uma taxa de juros nesse período. Então, elas vão emprestar R$ 400.000 nesse exemplo que eu estou dando, mas o valor vai ser maior, né? Porque vai aglutinar aí vários empréstimos. Então, vai me emprestar esses R$ 400.000 e ao final do período aí de X meses, ela vai acabar recebendo R$ 500.000. E daí, se eu fizer o cálculo aí, né, do 400.000 para o 500.000, ela vai ganhar uma taxa de juros nesse período. E daí, dentro dessa cesta, né, vai haver, por exemplo, existem ali 30 empréstimos dentro dessa cesta, vai ter ali muitas vezes um outro empréstimo onde vai haver um calote. Aí aquela instituição vai acabar entrando com processo para tentar reaver esse dinheiro e por aí vai. Mas então existe um certo risco nessa operação, por isso que a taxa de juros cobrada vai ser ali um pouco mais alta. E pela securitizadora fazer essa intermediação, ela vai acabar cobrando ali uma taxa, vai acabar cobrando um FII em cima desse processo. Então esse também seria outro subsetor dentro do setor financeiro. E existem vários outros, né? Existem vários outros subsetores, várias outras particularidades dentro do setor financeiro que nós podemos ficar aí o dia inteiro discutindo. Bem, pessoal, agora vamos olhar de uma forma um pouquinho mais macro o desempenho do setor financeiro e principalmente olhando para os Estados Unidos. Então, nós podemos ver que nos últimos 10 anos o setor financeiro teve um bom desempenho. Então, tirando aqui o setor de tecnologia, que teve o melhor desempenho disparado nos últimos 10 anos, e depois o setor de consumo discricionário, o terceiro setor com o melhor resultado foi o setor financeiro. Então, nos Estados Unidos, ele teve um retorno de 186% nos últimos 10 anos. Então, foi aí um bom desempenho. Aí agora, olhando o setor financeiro, comparando ele com o S&P 500 dos Estados Unidos, que seria uma média do mercado, podemos ver que o setor financeiro ele acaba nas crises sendo um pouco mais volátil do que o mercado, do que a média do mercado, né? Então, aqui na crise de 2008, por exemplo, o setor financeiro caiu aí 83%, então uma queda muito grande, enquanto o mercado só caiu aí aproximadamente uns 56, 57%. 2020 também, né, o mercado caiu aqui aproximadamente 32%, e o setor financeiro caiu já uns 42%, então caiu mais, mas também a recuperação ele acabou subindo um pouco mais, né? Então subiu aí uns 120%, enquanto o S&P 500 subiu aí 107%. Então teve uma recuperação um pouco melhor. Acho que na média o resultado até talvez tenha sido um pouco pior do que o S&P 500. Vamos pegar aqui da máxima com máxima, 40% de alta, e aqui no setor financeiro foi só 33% de alta. Então teve um retorno tão bom quanto o S&P 500, mas o S&P 500 também foi muito puxado pelas empresas de tecnologia e também muito pelas empresas ligadas à energia, né, que tiveram um boom muito forte aí, principalmente em 2022. Agora, vamos para as empresas brasileiras. Então, nós temos aí como a maior empresa, o maior banco, a maior instituição financeira do país, o Itaú. Aí nós temos depois o Banco do Brasil, temos Bradesco, temos BTG Pactual, temos Santander e temos também a XP.
Investimentos é a qual não é cotada, a qual não é negociada no Brasil, né? Ela tem capital aberto, se não me engano, na Nasdaq, nos Estados Unidos, mas essas seriam aí as 6 maiores instituições financeiras do país no dia de hoje, atualmente. Então vamos começar aqui vendo o desempenho do Itaú nos últimos anos. Então, nos últimos 5 anos aqui, né, o Itaú estava aí por volta de R$ 21 e atualmente ele está aí em R$ 31, então um aumento aí de 50% nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Então aqui nós temos o PL do banco, dividendo, um bom PL, dívida do banco, retorno, ROI aqui do banco, as margens, crescimento da receita, um bom crescimento, crescimento do lucro, também um bom crescimento nos últimos anos. Vamos ver lucro líquido, proventos, vamos ver a receita e o lucro líquido ali um pouco mais abaixo. Aqui, perfeito. Vou colocar trimestral. Não, trimestral fica demais. Vamos voltar para o anual, então. Então, a receita mais ou menos estável, né? Aqui até 2020, e daí nós vemos um processo de crescimento. E o lucro líquido mais ou menos estável também. Então, um pequeno aumento aí ao longo do tempo. Aqui 21, vamos ver 25, 21, 21, 23, 24 e aqui 29, 33. Então, um pequeno aumento aí ao longo dos anos. Vamos ver agora o Banco do Brasil. Então, podemos ver que aqui há uns 5 anos atrás estava sendo negociado a R$ 18 e atualmente é negociado aí a R$ 28. Então, uma alta de também uns 50%, aí um pouquinho mais 50%. Vamos ver agora um pouquinho dos dados do banco. Então, um bom PL, um ótimo dividendo, crescimento nos lucros bom, crescimento na receita também muito bom, boas margens. Então, números bem interessantes por parte do Banco do Brasil. Vamos ver aqui a receita. Então, a receita cresceu aqui, principalmente depois de 2020, mas bem estagnado, né? Porque, vamos dizer, 2015, 2016, aí caiu até 2020 e a partir de 2020 aumentou. No final das contas, vamos dizer, não é lá um grande crescimento, né? Nem na receita e nem nos lucros. Então, por exemplo, aqui 2015 o lucro foi de 14, aqui já foi de 30, 33, 19, 13, 16. Então, principalmente 2022, 2023 teve aí um bom aumento nesse lucro líquido. Vamos ver agora o Bradesco. Então, o Bradesco estava sendo negociado aqui a 19, quase 20, e atualmente é negociado a 14. Então, teve uma queda razoável aí nos últimos 5 anos. Vamos ver agora um pouco dos números. Então, um PL um pouco mais alto, dividendo, um bom dividendo, crescimento da receita, um bom crescimento, mas os lucros não acompanharam. Vamos ver a receita e o lucro líquido agora. Então, aqui em 2014, por exemplo, 15, e aqui 14, 21, 23. Então, o resultado não foi tão bom assim, apesar de haver um crescimento na receita da empresa nos últimos anos. Aí agora, fazendo uma comparação, podemos ver os 5 principais bancos do país, né, as 5 principais instituições financeiras do país. Podemos ver que indicadores de valuation, o Banco do Brasil está saindo na frente. Indicadores de eficiência, nós temos o BTG Pactual saindo na frente. Indicadores de endividamento, temos o Itaú e o BTG saindo na frente. Em indicadores de rentabilidade, temos o BTG saindo na frente e, em segundo lugar, temos o Itaú. E crescimento de receita, crescimento de lucros, temos o BTG saindo na frente. Então, principalmente aí, BTG, Itaú e Banco do Brasil tendo uma ótima colocação. Aí, pessoal, para finalizar, vamos ver o último resultado, então a apresentação do último resultado, que seria o resultado do segundo trimestre de 2024 do Itaú. Então, vamos começar aqui
com os destaques do trimestre. Então, resultado recorrente gerencial, carteira de crédito e serviços e seguros. ROI, NPL, capital principal, muito bem. Deixa eu pegar e dar um zoom out aqui para vocês verem melhor. Acredito que assim vocês conseguem ver bem. Carteira de crédito, pessoas físicas, cartão de crédito, crédito pessoal, crédito consignado, veículos, crédito imobiliário. Temos aqui também para microempresas, pequenas e médias empresas, grandes empresas, Total Brasil, América Latina, Total. Então, pessoa física representando boa parte aqui do crédito dado pelo Itaú. Depois nós temos grandes empresas e depois nós temos micro, pequenas e médias empresas. Aí nós temos margem financeira com clientes, nós temos sensibilidade à taxa de juros, margem financeira com o mercado, receita de serviços e resultado de seguros. Então, aqui nós temos cartões de crédito e débito, emissão, aderência, conta corrente, administração de recursos, assessoria econômica, financeira e corretagem, operações de crédito e garantias prestadas, serviços de recebimento, outros América Latina, receitas de serviços, resultado de seguros, previdência e capitalização, serviços seguros, Argentina e serviços e seguros. Temos aqui qualidade do crédito, qualidade e custo do crédito também. Temos despesas não decorrentes de juros, despesas de pessoal, despesas administrativas, total do Brasil e total aqui da Latinoamérica, excluindo a Argentina em alguns casos também. Aí aqui nós temos o guidance da companhia. Perspectiva de crescimento, margem financeira com clientes, margem financeira com o mercado, então são projeções que o Itaú fez, né? Evolução em base comparável, crescimento, custo de crédito, receita de prestação de serviço e resultado de seguros, despesas não decorrentes de juros e alíquota efetiva de RCS. Então, crescimento projetado aqui pelo Itaú. Aí temos o resultado, margem financeira gerencial, custo de crédito, despesas com sinistros, resultados antes de tributação, resultado recorrente gerencial, os números aqui da empresa, modelo de negócios, resultados, e é isso que nós temos aqui na apresentação do Itaú, tá certo? E a do Bradesco, a do Santander, claro, terão resultados diferentes, a do Banco do Brasil vai ter resultado diferente, a do BTG vai ter números diferentes, mas a estrutura vai ser muito similar. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui com o nosso vídeo a respeito do setor financeiro e subsetores dentro do setor financeiro. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.